a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. O Senhor vos dará um defensor. Queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia do sexto domingo da Páscoa convida-nos a descobrir a presença discreta, mas eficaz e tranquilizadora de Deus na caminhada histórica da Igreja. A promessa de Jesus, não vos deixarei órfãos, é a esperança e a garantia dos discípulos continuarem a missão evangelizadora. O Senhor está conosco, Ele é o nosso amparo, é protetor, Ele nos dará o Paráclito, o defensor, o Espírito da verdade. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra exatamente a comunidade cristã que dá testemunho da boa nova de Jesus, sendo presença libertadora e salvadora na vida dos homens e mulheres, na força e no poder do Espírito Santo. A segunda leitura da primeira carta de São Pedro exorta os cristãos confrontados com a hostilidade do mundo a terem confiança, a dar um testemunho sereno da sua fé e mostrar o seu amor a todas as pessoas, mesmo aos perseguidores. Cristo é o modelo para os cristãos que têm fé e procuram pautar a sua vida nos propósitos de Deus. O Evangelho segundo São João apresenta-nos parte do testamento de Jesus na ceia de despedida na Quinta-feira Santa. Aos discípulos inquietos, assustados, Jesus promete o Paráclito. Ele conduzirá a comunidade cristã em direção à verdade, levá-la a uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai. Dessa forma, a comunidade será morada de Deus no mundo e dará testemunho da salvação que Deus quer oferecer a todas as pessoas de todos os tempos e lugares. No decorrer da ceia, na Quinta-feira Santa, Jesus despediu-se dos discípulos, fez-lhes as últimas recomendações. As palavras de Jesus soam com um testamento final. Ele sabe que vai partir para o Pai e que os discípulos vão continuar no mundo. Jesus fala-lhes então do caminho que percorreu e que ainda tem de percorrer até a consumação da sua missão, até chegar ao Pai. E convida os discípulos a seguir o mesmo caminho de entrega a Deus e de amor aos irmãos e irmãs. É seguindo esse caminho que os discípulos se tornarão homens novos e que chegarão a ser a família de Deus. Jesus garante aos discípulos que não os deixará sós no mundo. Ele vai para o Pai, mas vai encontrar forma de continuar presente e de acompanhar os passos, a caminhada dos seus discípulos. É preciso, no entanto, que os discípulos continuem a seguir Jesus, a manifestar sua adesão a Ele, amá-lo. A consequência desse amor é cumprir os mandamentos que Jesus deixou. Nesse caso, os mandamentos deixam de ser normas externas que é preciso cumprir para se tornar a expressão clara do amor dos discípulos e da sua sintonia com Jesus. Como é que Jesus vai estar presente ao lado dos discípulos, dando-lhes coragem para percorrer o caminho do amor e do dom da vida? Jesus fala no envio do Paráclito, que estará sempre com os discípulos. A palavra grega parácletos, utilizada por João, pertence ao vocabulário jurídico e designa nesse contexto aquele que ajuda, defende o acusado. Pode, portanto, traduzir-se como advogado, auxiliar, defensor. A partir daqui, pode deduzir-se também quer o sentido de consolador, quer o sentido de intercessor. O Paráclito que Jesus vai enviar é o Espírito Santo, apresentado aqui como o Espírito da verdade, como nos diz no versículo 17. Enquanto esteve com os discípulos, Jesus ensinou-os, protegeu-os, defendeu-os, mas a partir de agora será o Espírito que ensinará e cuidará da comunidade de Jesus, dos discípulos de Jesus. O Espírito desempenhará nesse contexto um duplo papel.
Em termos internos, conservará a memória da pessoa e dos ensinamentos de Jesus, ajudando os discípulos a interpretar esses ensinamentos à luz dos novos desafios e dará segurança aos discípulos e serão guiados, defendidos, amparados quando eles tiverem de enfrentar a oposição e a hostilidade do mundo. Em qualquer dos casos, o Espírito Santo conduzirá essa comunidade em marcha pela história ao encontro da verdade, da liberdade plena e da vida definitiva. Contudo, amados irmãos e irmãs, depois de garantir os discípulos o envio do Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, Jesus reafirma aos discípulos que não os deixará órfãos no mundo, pois Ele vai estar ao lado deles para sempre. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Enfim, na comunidade dos discípulos e através dela, de fato, realiza-se a ação salvadora de Deus no mundo, pelo poder e a manifestação do Espírito Santo. Por isso convido a todos a serem discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar na força e no poder do Espírito Santo. Escreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe e proteja sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.